Antes de mais nada, eu queria começar isso aqui ressaltando que estamos aqui hoje, além de fazer o nosso bate-papo, estamos comemorando também e celebrando a cada vitória. O sistema não foi feito para a gente, nem para a gente estar onde a gente está hoje. Então, eu queria começar dizendo que estamos vivos, se sentindo vivos. Todas as vezes que eu volto pro Brasil, uma das primeiras coisas que eu faço logo no dia seguinte é dar um rolê na quebrada. Diante de todos os lugares do mundo que eu passo, esse lugar é único e é óbvio que me traz muitas memórias. Mas dessa vez teve uma coisa que chamou muito minha atenção. A quantidade de negócios quase que triplicou. Eu resolvi fazer uma roda de conversa para poder falar sobre esse assunto. E é claro que isso não seria possível sem os empreendedores. O primeiro convite foi para o Capão Burger, empreendimento que começou com R$600. E o carro-chefe da casa, hambúrguer feito na churrasqueira. Com muito trabalho e dedicação, hoje o Capão Burger conta com uma lista de mais de 3.000 clientes. O segundo convite foi para o Garage Bar. Garagem reaproveitada que hoje virou sustento de família. Carro-chefe da casa, a melhor caipirinha de São Paulo. A bebida mais consumida no samba de domingo e que reúne mais de 200 pessoas. Estou aqui hoje com o Capão Burger, com o Garage Bar, dois empreendimentos aqui da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo, e a gente vai estar falando sobre empreendedorismo na quebrada. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, nesse dia maravilhoso, bonito, nesse céu azul. Muito obrigado, universo. E eu queria conversar um pouco com vocês e entender um pouco dessa visão empreendedora e um pouco mais dessa arte sobre o que é empreender dentro de uma comunidade como essa daqui. O Garage Bar nasceu exatamente no dia 18 de novembro de 2014. A ideia surgiu depois de eu ter tentado uma barbearia. Eu gosto muito de cortar cabelo, só que eu não me via trabalhando naquilo. Eu prefiro ir na casa de um amigo, cortar o cabelo dele, não cobrar nada, ser mais um hobby. E aí eu abri o salão, tenho muito amigo, meus amigos começaram a frequentar, só que todos bebiam e a maioria não cortava o cabelo. Aí eu tive a ideia de montar um bar. O Capão Burger começou no Garage Bar. Deixa bem claro que tudo começou lá. Jones começou a vender um churrasco, não deu certo pra ele. Ele perguntou se eu queria. Eu vi a oportunidade e comecei ali vendendo um churrasco. Vi que dava pra fazer mais, que a galera que tava crescendo. E comecei a fazer uns hambúrguer. Daí onde começou o Capão Burger. O Capão Burger começou com a ajuda de um amigo, a gente estava sem recurso financeiro nenhum no momento, foi vamos abrir, mas por onde a gente começa? Precisamos de dinheiro. Onde o Maicon chegou até um amigo, vendeu a moto dele, porém a moto não foi à vista, então a pessoa ainda ia demorar para pagar e aí, então a gente estava sem recurso nenhum. Aí apelamos para o empréstimo ao amigo, o Capão Burger começou com R$600, e saímos no mercado, compramos o que tinha para comprar, não tínhamos geladeira, não tinha nada, compramos um fardinho de cada coisa, compramos a carne para fazer os hambúrgueres, os molhos, os insumos que tinha para liberar pedido. Começamos com uma caixa de isopor, não tinha nem freezer para colocar os refrigerantes. E no nosso primeiro dia a gente conseguiu fazer os R$600 para pagar a dívida que a gente tinha pegado emprestado.
Eu abri o Garage Bar com exatamente R$ 362 de mercadoria, que esse amigo foi comigo no mercado, comprou essas paradas, me ajudou, acreditou na minha ideia. E comecei também com uma geladeira ganhada, que até hoje essa geladeira me acompanha. Sou muito grato a familiares também que me ajudaram. Um me ajudou com uma máquina de cortar cabelo, que virou um balcão de bar. Rolou o empreendimento, deu certo, velho. O Garage Bar aconteceu, tá ligado? Não foi a barbearia que aconteceu, mas a ideia deu certo, vingou. Um ponto importante que eu queria ressaltar é que o fato de você ter tido um negócio próprio antes do Garage Bar, isso te auxilia muito no seu próximo negócio, que foi o Garage Bar. Uma vez eu fui fazer um trabalho lá no Vale do Silício e eu escutei de uma pessoa, de um investidor, que ele falou: o Google não contrata quem nunca falhou. O Google não contrata nenhuma pessoa que... Não contrata não, vou corrigir, investe. Eles não investem em algum empreendimento ou um empreendedor que nunca falhou, porque a falha também é parte do processo. Você abrir um negócio e aquele negócio não virar o que você estava esperando, isso não significa que não deu certo. Deu certo, te deu uma base para você poder ter uma ideia ainda mais ampla e colocar essa ideia em prática, com muito mais experiência. E você vê como como somos pessoas visionárias. Você criou uma barbearia no início e você começou a perceber que as pessoas que vinham até a barbearia vinham para interagir, mais até do que para cortar o cabelo. Automaticamente você virou a chave e pensou: esse lugar tem que ser uma área de interação, não só uma área para você cortar o seu cabelo, não só uma área estética. Você entende o poder disso? Você entende o quanto isso é forte? No final das contas, se você não tivesse acreditado nisso, ou você tivesse se prendido nos seus medos, isso não teria acontecido. Você não teria empreendido. Vocês tinham um emprego fixo antes do Garage Bar? Na verdade, quando nós nos conhecemos, que foi logo em seguida que o Jones abriu a barbearia, os dois trabalhavam, nós saímos, eu trabalhava numa agência, eu trabalhava no marketing e o Jones trabalhava no hotel. Foi quando o Jones saiu do hotel, ele recebeu o dinheiro, a rescisão, e falou: vou investir na barbearia, onde foi que ele fez o curso e comprou tudo. Ele não sobrou nada de dinheiro, todo o investimento dele foi para a barbearia. Mas logo quando a gente abriu, a gente já não estava mais trabalhando fixo. Eu estava no período de estágio da faculdade e tinha saído do meu emprego fixo, trabalhava na parte de na área financeira, e tinha saído já recente também, tinha uns 6 meses que eu tinha largado meu emprego fixo para estagiar. Não tinha noção que ia iniciar o Capão Burger, coincidiu, foi uma coincidência de eu estar estagiando e o Maicon precisar de uma ajuda. E eu comecei dando uns toques, faz isso, faz aquilo, onde ele decidiu sair do Garage Bar para vir para a garagem da mãe dele. E eu falei: vamos para cima, eu te ajudo. Como o meu período de estágio era curto, eu agarrei essa oportunidade e a gente iniciou juntos o Capão Burger aqui, onde é hoje. E deixou o seu estágio? E larguei tudo. Concluí a faculdade, terminei o estágio, mas não dei continuidade na minha carreira. E hoje? Como funciona o Capão Burger? Hoje o Capão Burger, devido agora também a essa pandemia, a gente foca mais no delivery. Estamos nas plataformas digitais e foi o boca a boca.
Hoje a gente entende a importância de você fazer uma divulgação, de você ter um marketing, mas eu posso falar que o Capão Burger cresceu pelo boca a boca. Pelos amigos que indicaram que, compra o lanche do Maicon, vai lá, é muito bom. E de uma lista de WhatsApp, outra coisa que eu me emociono bastante, que a gente começou, acho que a gente tinha 8, 10 contatos vizinhos. Hoje a gente tem mais de 3.000 clientes que passaram pelo Capão Burger. 3.000 clientes? Mais de 3.000 clientes. contatos nós temos no WhatsApp. Fora iFood. E foi assim. De 8 que a gente começou. Com aqueles R$600 emprestados. Exato. É bem louco isso. É bem louco. Isso aí é realmente muito emocionante de se ver, de escutar, porque a gente entende que muitas das vezes tudo que a gente precisa é acreditar na gente. É parar de olhar tudo ao redor e olhar para nós mesmos, sabe? E entender as possibilidades que a gente tem. Criar nossas possibilidades e nos dar oportunidades. Incrível. Parabéns.